Vou começar com algo que provavelmente você não esperava ouvir de uma médica que passou décadas atendendo mulheres maduras, inteligentes e sobreviventes. O que vou revelar hoje não tem absolutamente nada a ver com café, ereções ou promessas milagrosas para homens de 80 anos. Tem a ver com algo muito mais profundo, muito mais urgente e infinitamente mais transformador para você que está me escutando agora. Tem a ver com o dia em que você finalmente decide parar de investir sua energia emocional, sua saúde mental e sua preciosa vitalidade em resolver os problemas de corpos, egos e vidas que não são a sua. Fica comigo até o final, porque vou desmontar um dos mitos mais tóxicos e profundamente enraizados na forma como fomos ensinadas a amar, a cuidar e a existir dentro de relacionamentos que nos esgotam silenciosamente. E se você já percebeu que está cansada de ser a enfermeira emocional, a psicóloga não remunerada, a motivadora incansável de alguém que nem sequer consegue sustentar uma conversa honesta sobre o próprio corpo, então escreve aqui embaixo agora mesmo. Diga se alguma vez te disseram que você era forte demais para ser amada, ou pior ainda, que sua independência assustava. Comenta, se inscreve no canal e fica comigo porque o que vou compartilhar hoje pode ser exatamente a virada que você precisa para recuperar o tempo, a dignidade e a paz que você merece. Deixa eu te contar algo que aprendi depois de anos sentada em frente a mulheres que chegavam ao meu consultório carregando uma exaustão que não aparecia em nenhum exame de sangue. Mulheres entre 45 e 65 anos, residentes em Portugal, Brasil, em qualquer canto do mundo onde a cultura ainda insiste em nos ensinar que nosso valor está na capacidade de sustentar, curar e salvar o outro. Essas mulheres não vinham me procurar porque estavam doentes. Vinham porque estavam exaustas de carregar o peso emocional de relacionamentos que drenavam sua vitalidade como se ela fosse um recurso infinito. E muitas vezes, o sintoma que as trazia até mim era a preocupação obsessiva com a saúde sexual, a autoestima ou o bem-estar de seus parceiros. Elas chegavam perguntando sobre suplementos, tratamentos, dietas, qualquer coisa que pudesse revitalizar a vida íntima de homens que, na maioria das vezes, nem sequer haviam pedido ajuda. E sabe o que eu descobri? Que por trás dessa busca desesperada por soluções externas, havia uma mulher completamente desconectada de si mesma, de suas próprias necessidades, de seu próprio corpo e de sua própria capacidade de dizer não. Então, quando eu vi esse título, essa promessa de que urologistas estariam adicionando algo mágico no café para devolver ereções até os 80 anos, eu pensei, quantas mulheres vão clicar nisso não por curiosidade médica, mas porque estão tentando salvar algo que talvez nem devesse ser salvo? Quantas vão assistir esperando encontrar a fórmula secreta que vai fazer o parceiro voltar a ser o que ele nunca foi? E quantas vão perceber, se eu falar com honestidade e clareza, que o problema real não está na xícara de café dele, mas na forma como elas foram condicionadas a acreditar que seu valor depende da funcionalidade sexual, emocional ou existencial de outra pessoa? Vamos ser absolutamente claras aqui. Eu sou médica. Passei anos estudando fisiologia, neurociência, endocrinologia, saúde sexual. Sei exatamente como funciona o sistema vascular, como a testosterona influencia a libido, como o estresse crônico destrói a função erétil, como o envelhecimento afeta a resposta sexual masculina. Sei que existem tratamentos, que existem intervenções, que existem suplementos e medicamentos que podem sim melhorar a qualidade de vida sexual de homens mais velhos, mas também sei, com a mesma certeza científica, que nenhum desses tratamentos funciona se a pessoa não está disposta a assumir responsabilidade pela própria saúde, pela própria vida emocional, pela própria presença dentro do relacionamento. E mais importante ainda, sei que nenhuma mulher deveria estar sacrificando sua paz mental, sua autoestima ou sua energia vital tentando consertar algo que só pode ser consertado pela vontade, pelo esforço e pela honestidade de quem está do outro lado.
Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez incomode um pouco. Quando foi a última vez que você investiu a mesma quantidade de energia, tempo e dinheiro na sua própria saúde, no seu próprio prazer, na sua própria realização que você investiu tentando melhorar a vida de outra pessoa? Quando foi a última vez que você pesquisou tratamentos, leu artigos, comprou suplementos, marcou consultas para cuidar de você e não dele? Quando foi a última vez que você se permitiu ser a prioridade na sua própria vida? Se a resposta demorou para vir, ou se você sentiu um desconforto ao ouvir essa pergunta, então você está exatamente onde eu preciso que você esteja agora, no lugar da honestidade radical consigo mesma. Porque veja bem, o que acontece no cérebro de uma mulher que foi treinada a vida inteira para ser cuidadora é fascinante e ao mesmo tempo trágico, do ponto de vista neurocientífico. O sistema de recompensa do nosso cérebro, aquele que libera a dopamina quando fazemos algo que nos traz prazer, começa a associar nossa satisfação não com o nosso próprio bem-estar, mas com o bem-estar do outro. Cada vez que conseguimos resolver um problema dele, acalmar uma angústia dele, melhorar o humor dele, nosso cérebro registra isso como uma vitória pessoal. E aí começa o ciclo vicioso. Porque se ele não melhora, se ele não fica satisfeito, se ele não responde da forma que esperamos, nosso cérebro interpreta isso como um fracasso nosso. E o que fazemos? Tentamos mais, nos esforçamos mais, nos culpamos mais, até que um dia acordamos completamente esgotadas, olhamos no espelho e não reconhecemos mais quem está ali. Eu atendi uma paciente há alguns anos. Vou chamá-la de Helena. Nome fictício, claro, para preservar sua privacidade. Helena tinha 52 anos, era professora universitária, mulher brilhante, articulada, independente financeiramente. Ela chegou ao consultório com queixas de insônia, ansiedade, dores de cabeça constantes. Quando comecei a investigar, descobri que ela estava passando horas por dia pesquisando tratamentos para disfunção erétil. Não porque o marido tivesse pedido, não porque ele estivesse angustiado, mas porque ela havia internalizado a ideia de que se a vida sexual do casal não estava satisfatória, a responsabilidade era dela. Ela comprava suplementos caros, preparava refeições específicas, chegou a marcar consultas com urologistas em nome dele, sem que ele soubesse. E sabe o que acontecia? Ele nem percebia o esforço. Continuava vivendo sua vida normalmente, enquanto ela se consumia em uma missão que ninguém havia lhe pedido para assumir. Quando finalmente consegui fazer Helena parar e olhar para o que estava fazendo, ela começou a chorar. Não de tristeza, mas de exaustão. Ela disse algo que nunca vou esquecer. Doutora, eu passei tanto tempo tentando consertar ele que esqueci completamente de viver minha própria vida. E essa frase resume a tragédia silenciosa de tantas mulheres que eu atendo. Mulheres que têm tanto para oferecer ao mundo, tanto talento, tanta vitalidade, tanta inteligência, mas que estão aprisionadas em um papel que ninguém deveria ter que desempenhar. O papel de salvadora emocional e física de um adulto que deveria ser responsável por si mesmo. Agora, antes que você pense que estou sendo insensível ou que estou sugerindo que não devemos cuidar de quem amamos, deixa eu ser muito clara. Cuidar é humano, cuidar é bonito, cuidar é parte fundamental de qualquer relacionamento saudável. Mas existe uma diferença gigantesca entre cuidar e carregar, entre apoiar e substituir, entre amar e anular a si mesma. E essa diferença não é apenas filosófica. Ela é neurológica, hormonal, fisiológica. Quando você vive em um estado constante de hipervigilância emocional, quando seu sistema nervoso está sempre em modo de alerta, tentando antecipar as necessidades do outro, seu corpo paga o preço, seus níveis de cortisol disparam, seu sistema imunológico enfraquece, seu sono se fragmenta, sua capacidade de sentir prazer diminui e, ironicamente, você se torna menos capaz de oferecer o apoio genuíno e saudável que gostaria de dar. Vamos falar um pouco de ciência aqui.
porque eu acho importante que você entenda o que está acontecendo no seu corpo quando você vive nesse estado. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é essencial para a nossa sobrevivência em situações de perigo real. Mas quando ele fica cronicamente elevado, ele literalmente reprograma seu cérebro. A amígdala, que é a parte do cérebro responsável por processar emoções como medo e ansiedade, fica hiperativa. O hipocampo, que é responsável pela memória e pelo aprendizado, começa a encolher. O córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões racionais e pelo autocontrole, perde eficiência. O que isso significa na prática? Significa que quanto mais você vive tentando controlar, consertar e salvar, menos capaz você fica de pensar com claridade, de tomar decisões saudáveis, de lembrar quem você realmente é fora desse papel de cuidadora compulsiva. E tem mais. A oxitocina, que é o hormônio do vínculo, do apego, do amor, ela também pode se tornar uma armadilha, porque cada vez que você cuida de alguém, seu cérebro libera oxitocina, e isso cria uma sensação de conexão, de propósito, de significado. Mas se essa conexão é unilateral, se você está dando e dando e dando sem receber reciprocidade genuína, seu cérebro começa a confundir dependência emocional com amor verdadeiro. E aí você fica preso em um ciclo onde a única forma que você conhece de se sentir valiosa é continuar cuidando, mesmo quando isso está te destruindo por dentro. Eu quero que você pare por um momento e pense comigo. Quantas vezes você já justificou comportamentos que eram injustificáveis? Quantas vezes você já aceitou migalhas emocionais e chamou isso de amor? Quantas vezes você já colocou as necessidades, os desejos, os problemas de saúde, os humores, as inseguranças de outra pessoa na frente das suas próprias? E quantas vezes você já se sentiu culpada por sequer pensar em colocar a si mesma em primeiro lugar? Se você está se reconhecendo nessas perguntas, então você não está sozinha. E mais importante ainda, você não está errada. Você foi treinada para isso. Fomos todas treinadas para isso. A cultura nos ensinou que ser uma boa mulher, uma boa parceira, uma boa companheira significa ser infinitamente paciente, infinitamente compreensiva, infinitamente disponível. Nos ensinaram que nosso valor está na nossa capacidade de sacrifício, que amor verdadeiro é aquele que dói, que exige, que nos esvazia. E isso não é apenas errado, é perigoso. Porque enquanto estamos ocupadas tentando ser a versão idealizada da mulher perfeita, estamos perdendo anos preciosos da nossa vida, estamos perdendo nossa saúde, estamos perdendo nossa identidade, estamos perdendo a oportunidade de experimentar o que é ser verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada, verdadeiramente amada por quem somos e não pelo que fazemos. Deixa eu te contar sobre outra paciente. Vou chamá-la de Beatriz. Beatriz tinha 60 anos quando nos conhecemos. Ela havia passado 35 anos casada, com um homem que, segundo ela, era bom, trabalhador, nunca levantou a mão, nunca traiu, mas também nunca esteve verdadeiramente presente. Ele vivia em um estado de apatia emocional que ela tentava curar há décadas. Ela comprava livros de autoajuda e deixava estrategicamente abertos nas páginas que ela achava que ele precisava ler. Ela sugeria terapias, retiros, atividades. Ela tentava criar momentos de intimidade, de conexão, e ele simplesmente existia ao lado dela, como um fantasma emocional. Até que um dia, Beatriz teve um susto de saúde, nada grave, mas o suficiente para fazê-la parar e pensar. E ela percebeu que estava exausta, que não queria mais viver assim, que preferia a solidão consciente à companhia vazia. Quando Beatriz me contou que tinha decidido se separar, ela esperava que eu tentasse dissuadi-la, que eu falasse sobre compromisso, sobre tentar mais uma vez. Mas eu não fiz isso. Eu olhei para ela e disse: Beatriz, a maturidade emocional começa no dia em que você para de justificar o injustificável. E ela respirou fundo,
como se finalmente alguém tivesse lhe dado permissão para escolher a si mesma. Hoje, 3 anos depois, Beatriz vive sozinha. Tem um grupo de amigas, voltou a pintar, que era uma paixão que ela havia abandonado décadas atrás, e me disse recentemente que nunca se sentiu tão viva, não porque encontrou outro relacionamento, mas porque finalmente encontrou a si mesma. E isso me leva de volta ao título que te trouxe aqui: Urologistas adicionando algo no café para ereções até os 80 anos. Vamos supor que isso fosse verdade. Vamos supor que existisse uma substância mágica que resolvesse todos os problemas de função sexual masculina. E daí? Isso resolveria a falta de presença emocional? Isso resolveria a falta de reciprocidade? Isso resolveria a falta de interesse genuíno pela sua vida, pelos seus sonhos, pelas suas necessidades? Isso resolveria o fato de que você está em um relacionamento onde você é a única que está realmente investindo? Claro que não, porque o problema nunca foi a ereção. O problema é a ilusão de que, se conseguirmos consertar esse detalhe físico, tudo o resto vai magicamente se encaixar. E enquanto estamos ocupadas, perseguindo essa ilusão, estamos negligenciando a única pessoa que realmente podemos e devemos cuidar: nós mesmas. Eu sei que isso pode soar duro, eu sei que pode ser desconfortável ouvir, mas meu papel como médica não é te fazer sentir bem com escolhas que estão te fazendo mal. Meu papel é te ajudar a enxergar a verdade com clareza, para que você possa tomar decisões conscientes e saudáveis. E a verdade é que nenhum suplemento, nenhum tratamento, nenhuma intervenção médica vai salvar um relacionamento que está fundamentado em desequilíbrio, em falta de reciprocidade, em ausência de responsabilidade mútua. Agora, se você está me ouvindo e pensando: mas doutora, eu realmente amo essa pessoa, eu quero ajudar, então deixa eu te fazer outra pergunta. Se ama essa pessoa mais do que ela ama a si mesma, você está mais comprometida com o bem-estar dela do que ela própria está. Porque se a resposta for sim, então você não está em um relacionamento saudável. Você está em um relacionamento onde você assumiu o papel de mãe, de terapeuta, de salvadora. E isso não é amor. Isso é codependência. E codependência não se resolve com café mágico. Se resolve com limites claros, com responsabilidade individual, com honestidade brutal e, muitas vezes, com a coragem de se afastar. Vamos falar um pouco sobre limites, porque eu percebo que muitas mulheres da sua geração, da nossa geração, foram criadas sem nenhuma educação sobre o que são limites saudáveis. Limite não é o egoísmo, limite não é frieza, limite não é falta de amor. Limite é o reconhecimento de que você é um ser humano com necessidades, com energia finita, com o direito a preservar sua saúde física e mental. Limite é dizer: eu posso apoiar, mas não posso substituir. Eu posso acompanhar, mas não posso carregar. Eu posso amar, mas não posso me anular. E estabelecer limites não é fácil, especialmente quando você passou décadas sem eles. Porque quando você começa a colocar limites, as pessoas ao seu redor vão reagir. Vão te chamar de egoísta. Vão te acusar de ter mudado. Vão tentar te fazer sentir culpada. E você vai precisar de muita força, muita clareza e muito apoio para se manter firme. Mas sabe o que acontece quando você finalmente aprende a colocar limites? Seu sistema nervoso começa a se regular. Seus níveis de cortisol começam a baixar. Você começa a dormir melhor. Você começa a ter energia para coisas que realmente importam para você. Você começa a se reconectar com quem você é, fora do papel de cuidadora. E, ironicamente, você se torna uma companhia muito melhor, muito mais genuína, muito mais presente, porque você não está mais operando a partir de um lugar de exaustão e ressentimento. Eu atendi uma paciente, vou chamá-la de Carla, que tinha 57 anos. Estava em um relacionamento de 10 anos com um homem que tinha uma série de problemas de saúde, incluindo disfunção erétil. Carla tinha se tornado obcecada em encontrar soluções.
Ela gastava horas pesquisando, comprando produtos, tentando convencê-lo a ir ao médico. Ele, por outro lado, recusava qualquer ajuda profissional, mas aceitava passivamente tudo o que ela comprava. Quando perguntei a Carla por que ela estava tão investida nisso, ela disse: "Porque eu quero que a gente tenha uma vida sexual ativa." Aí eu perguntei: "E ele quer?" Ela ficou em silêncio. Porque a verdade é que ela nunca tinha perguntado. Ela estava tão ocupada tentando consertar o problema que nem havia verificado se ele via aquilo como um problema. E quando finalmente teve essa conversa, descobriu que ele estava perfeitamente confortável com a situação. O problema não era dele, era dela. Ela é que estava insatisfeita. Ela é que queria mais. E não há nada de errado nisso. Mas a solução não era tentar mudar ele. A solução era ela decidir se estava disposta a viver em um relacionamento que não atendia suas necessidades. E isso é algo que eu preciso que você entenda profundamente. Você tem o direito de ter necessidades, você tem o direito de querer mais. Você tem o direito de não se conformar com menos do que você merece. E você também tem o direito de ir embora. Porque ficar em um relacionamento esperando que a outra pessoa mude, esperando que a outra pessoa finalmente acorde e perceba seu valor, esperando que a outra pessoa se torne quem você precisa que ela seja, isso não é amor, isso é autossabotagem. Vamos falar um pouco sobre neuroplasticidade, porque eu acho que isso pode te dar esperança. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões, de aprender novos padrões. Durante muito tempo, acreditava-se que depois de uma certa idade, o cérebro estava formado e não mudava mais. Mas a ciência provou que isso é completamente falso. Seu cérebro pode mudar em qualquer idade. Você pode desaprender padrões tóxicos. Você pode criar novos hábitos emocionais. Você pode reprogramar seu sistema de recompensa para valorizar coisas diferentes. Mas isso exige prática, consciente, repetição, paciência e, acima de tudo, vontade. Se você passou 50, 60 anos acreditando que seu valor está em cuidar dos outros, seu cérebro criou autoestradas neurais para esse comportamento. Cada vez que você prioriza o outro, cada vez que você ignora suas próprias necessidades, você está reforçando essas conexões. Mas a boa notícia é que você pode começar a criar novas autoestradas. Cada vez que você escolhe a si mesma, cada vez que você coloca um limite, cada vez que você diz não, você está criando novas conexões neurais. No começo, vai ser desconfortável, vai parecer errado, vai parecer egoísta, porque você está indo contra décadas de condicionamento. Mas se você persistir, se você continuar fazendo escolhas conscientes e saudáveis, eventualmente essas novas conexões vão se fortalecer, e o que antes parecia impossível vai começar a parecer natural. Eu quero te fazer mais uma pergunta, e quero que você realmente reflita sobre isso. Se você soubesse que tem apenas mais 10 anos de vida, você passaria esses 10 anos tentando consertar a vida de outra pessoa? Ou você viveria esses 10 anos da forma mais plena, mais autêntica, mais vibrante possível? E se a resposta for a segunda opção? Então por que você está vivendo como se tivesse tempo infinito para desperdiçar com coisas que não te alimentam? Porque veja bem, a questão não é se você vai envelhecer. Você vai. A questão é como você vai envelhecer. Você vai envelhecer ressentida, exalta, cheia de arrependimentos por tudo que não viveu porque estava ocupada tentando salvar alguém que não pediu para ser salvo, ou você vai envelhecer com a dignidade de quem fez escolhas conscientes, de quem honrou a si mesma, de quem viveu com integridade e autenticidade. A escolha é sua. Sempre foi, mas para fazer essa escolha, você precisa primeiro acordar da ilusão de que você é responsável pela felicidade, pela saúde, pela realização de outra pessoa adulta. Tem uma frase que eu repito muito para minhas pacientes: você não pode querer mais pela vida de alguém
do que essa pessoa quer pela própria vida. E isso se aplica a tudo: saúde física, saúde mental, saúde sexual, crescimento pessoal, realização profissional. Se você está mais investida na transformação dele do que ele próprio está, você está lutando uma batalha perdida. E pior, você está perdendo tempo precioso que poderia estar investindo em você. Deixa eu te contar sobre mais uma paciente. Vou chamá-la de Fernanda. Fernanda tinha 48 anos e estava casada há 25. O marido tinha desenvolvido uma série de problemas de saúde ao longo dos anos, incluindo obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta e, consequentemente, disfunção erétil. Fernanda tentou de tudo. Ela controlava a alimentação dele, escondia doces, preparava refeições saudáveis, tentava incentivá-lo a se exercitar. Ela até chegou a comprar suplementos caros que prometiam melhorar a função sexual. Mas ele continuava comendo escondido, continuava sedentário, continuava recusando ajuda médica. E Fernanda estava à beira de um colapso nervoso. Ela chegou no meu consultório chorando, dizendo que se sentia uma fracassada porque não conseguia fazer o marido se cuidar. Eu olhei para Fernanda e disse algo que a chocou. Eu disse: Fernanda, você não é responsável pelo corpo dele. Você não é responsável pelas escolhas dele. Você não é responsável pela saúde dele. Ele é um adulto e se ele escolhe se destruir, essa é uma escolha dele, não sua. Ela me olhou como se eu tivesse dito uma heresia. Mas, doutora, ele é meu marido. Eu tenho que cuidar dele. E eu respondi: cuidar é oferecer apoio quando é pedido. Cuidar é estar disponível. Cuidar é amar. Mas controlar, forçar, substituir a responsabilidade individual dele, isso não é cuidar. Isso é se anular. E você não pode se anular para salvar alguém que não quer ser salvo. Levou meses de terapia, de conversas, de desconstrução de crenças profundamente arraigadas, mas eventualmente Fernanda conseguiu soltar. Ela parou de controlar a alimentação dele, parou de esconder doces, parou de implorar para ele ir ao médico. E sabe o que aconteceu? No começo, nada. Ele continuou exatamente igual. Mas Fernanda começou a mudar. Ela começou a ter tempo e energia para si mesma. Ela voltou a fazer yoga, que ela amava e tinha abandonado. Ela começou a sair com amigas. Ela começou a se reconectar com hobbies antigos. E algo interessante aconteceu. Quando ela parou de persegui-lo, quando ela parou de tentar controlá-lo, ele começou a perceber que ela estava se afastando emocionalmente. E pela primeira vez em anos, ele tomou uma iniciativa. Ele marcou uma consulta médica, não porque ela pediu, mas porque ele percebeu que ia perdê-la se não mudasse. E mesmo assim, Fernanda teve que fazer uma escolha difícil. Porque uma consulta médica não apaga 25 anos de negligência. E ela teve que decidir se estava disposta a continuar ou se já tinha dado tudo o que tinha para dar. Essa é a realidade que muitas vezes não queremos encarar. Às vezes a pessoa muda, mas às vezes a mudança vem tarde demais. E você tem o direito de reconhecer isso. Você tem o direito de dizer: eu te amo, mas não posso mais. Eu te amo, mas preciso escolher a mim mesma. Eu te amo, mas não vou passar o resto da minha vida esperando que você se torne quem eu preciso que você seja. E agora, vamos voltar ao tal do café mágico. Vamos supor que realmente exista algo que urologistas recomendam adicionar no café para melhorar ereções. Vamos supor que seja L-arginina, ou maca peruana, ou ginseng, ou qualquer outro suplemento que tenha alguma evidência científica de benefício vascular. E daí? Isso vai resolver a falta de intimidade emocional? Isso vai resolver a falta de comunicação? Isso vai resolver anos de desconexão, de falta de presença, de relacionamento no piloto automático? Claro que não, porque ereção não é sinônimo de intimidade. Sexo não é sinônimo de conexão. E você pode ter uma vida sexual tecnicamente funcional e ainda assim estar profundamente sozinha. O que eu aprendi ao longo dos anos atendendo mulheres é que o que elas realmente querem,
o que elas realmente precisam. Não é um parceiro com ereção perfeita. É um parceiro que as veja, que as ouça, que esteja presente, que assuma responsabilidade pela própria vida emocional e física, que seja capaz de reciprocidade, que seja capaz de vulnerabilidade, que seja capaz de crescimento. E se essas coisas não estão presentes, nenhum suplemento no mundo vai preencher esse vazio. Então, se você está aqui procurando a fórmula mágica para consertar seu relacionamento, para revitalizar a vida sexual do seu parceiro, para trazer de volta algo que talvez nunca tenha existido da forma que você imaginava, eu preciso te dizer com toda a honestidade médica e humana: a fórmula mágica não existe. O que existe é trabalho consciente, mútuo, honesto. Existe terapia de casal, existe comunicação vulnerável, existe disposição de ambas as partes para crescer, para mudar, para se responsabilizar. E se você é a única que está disposta a fazer esse trabalho, então você não tem um problema de relacionamento. Você tem um relacionamento problema. Eu sei que isso pode ser doloroso de ouvir. Eu sei que pode ser assustador pensar em abrir mão de algo que você investiu tanto tempo, tanta energia, tanto amor. Mas eu também sei que você merece mais. Você merece um relacionamento onde você não seja a única remando. Você merece um parceiro que esteja tão comprometido com o crescimento e a saúde do relacionamento quanto você está. Você merece ser amada com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, com a mesma presença que você oferece. E se isso não está acontecendo, você tem duas opções. Você pode continuar tentando, esperando, se desgastando. Ou você pode escolher a dignidade. Você pode escolher a paz. Você pode escolher a si mesma. Vamos falar um pouco sobre o que significa escolher a si mesma, porque eu acho que isso é frequentemente mal interpretado. Escolher a si mesma não significa ser egoísta. Não significa abandonar quem você ama. Não significa se tornar fria ou insensível. Escolher a si mesma significa reconhecer que você também importa, que suas necessidades também são válidas, que sua saúde também é prioridade, que sua felicidade também merece ser cultivada. Escolher a si mesma significa parar de se sacrificar em nome de um amor que está te consumindo. Significa parar de aceitar migalhas e chamar isso de banquete. Significa parar de justificar o injustificável. E quando você começa a escolher a si mesma, coisas interessantes acontecem. Primeiro, você vai se sentir culpada, porque você foi condicionada a acreditar que colocar a si mesma em primeiro lugar é errado. Mas se você persistir, se você continuar fazendo escolhas saudáveis, a culpa vai começar a diminuir. E no lugar dela, vai começar a surgir algo que você talvez não tenha sentido há muito tempo: paz. Não a paz de quem desistiu, mas a paz de quem finalmente parou de lutar contra a realidade. A paz de quem finalmente aceitou que você não pode controlar outra pessoa. Você só pode controlar a si mesma. E quando você aceita isso, quando você realmente internaliza isso, você se liberta. Eu quero te fazer um convite agora. Um convite para um experimento. Por uma semana, apenas uma semana, eu quero que você pare de tentar consertar, melhorar, motivar, curar qualquer outra pessoa. Por uma semana, eu quero que você redirecione toda essa energia para si mesma. Eu quero que você pesquise sobre sua própria saúde. Eu quero que você invista no seu próprio bem-estar. Eu quero que você faça algo que te dá prazer, que te faz sentir viva, que te reconecta com quem você é fora do papel de cuidadora. E eu quero que você observe o que acontece. Observe como você se sente. Observe como seu corpo responde. Observe se o mundo realmente desmorona quando você para de segurar tudo sozinha. Porque eu aposto que o que você vai descobrir é que o mundo continua girando. As pessoas continuam vivendo. E você, finalmente, começa a respirar. Deixa eu te falar sobre memória emocional porque isso é importante. Nosso cérebro armazena não apenas fatos, mas também emoções associadas a experiências. Se você passou anos, décadas, associando relacionamento com esforço unilateral, com frustração, com exaustão,
seu cérebro começa a aceitar isso como normal. Você começa a acreditar que amor é sinônimo de luta, que amor é sinônimo de sacrifício, que amor é sinônimo de dor. E aí você perpetua esse padrão, porque é o único que você conhece. Mas a boa notícia é que você pode criar novas memórias emocionais. Você pode começar a associar relacionamento com reciprocidade, com leveza, com alegria. Mas para isso, você precisa estar disposta a soltar o que não está funcionando. Você precisa estar disposta a abrir espaço para algo novo. E eu sei que soltar é assustador. Especialmente quando você investiu tanto, especialmente quando você tem história, tem memórias, tem uma vida construída. Mas eu preciso te perguntar, quanto dessa vida realmente te pertence? Quanto dessa vida realmente te nutre? Quanto dessa vida realmente te faz feliz? Porque se a resposta for pouco ou nada, então você não está vivendo. Você está apenas existindo. E você merece mais do que isso. Eu atendi uma paciente, vou chamá-la de Daniela, que tinha 63 anos. Ela estava casada há 40 anos, com um homem que, segundo ela, era um bom provedor, mas emocionalmente ausente. Ela me disse que nunca tinha sido realmente feliz no casamento, mas que tinha ficado por causa dos filhos, por causa da estabilidade financeira, por causa do medo de ficar sozinha. E agora, aos 63 anos, ela estava se perguntando se ainda havia tempo para viver de verdade. Eu olhei para ela e disse: Daniela, enquanto você estiver viva, há tempo. Mas você precisa decidir se quer passar os próximos 20, 30 anos da mesma forma que passou os últimos 40 ou se quer experimentar algo diferente. Daniela demorou 6 meses para tomar uma decisão. Ela foi para terapia, ela conversou com os filhos que já eram adultos. Ela fez as contas financeiras. E, eventualmente, ela se separou. Foi assustador. Foi doloroso. Houve momentos de arrependimento, de dúvida. Mas hoje, 2 anos depois, Daniela me disse que sente como se tivesse renascido. Ela viaja, ela estuda, ela tem um grupo de amigas, ela está aprendendo a tocar piano, que era um sonho antigo. E ela me disse algo lindo. Doutora, eu passei 40 anos vivendo a vida que eu achava que devia viver. Agora eu estou vivendo a vida que eu quero viver. E pela primeira vez, eu me sinto inteira. Essa é a transformação que eu quero para você. Não necessariamente separação, porque cada caso é único. Mas a transformação de sair do piloto automático e começar a viver com intenção. A transformação de parar de aceitar o inaceitável e começar a exigir o que você merece. A transformação de parar de se anular e começar a se celebrar. Agora, vamos falar sobre algo que talvez você esteja pensando. E se eu realmente amo essa pessoa? E se eu não quero desistir? Então não desista. Mas mude a forma como você está lutando. Pare de lutar sozinha. Pare de assumir responsabilidades que não são suas. Tenha uma conversa honesta. Diga o que você precisa. Diga o que você não está mais disposta a aceitar. E então, observe. Observe se há disposição de mudança. Observe se há esforço real. Observe se há reciprocidade. E se não houver, então você terá sua resposta. E aí você precisará decidir se está disposta a viver com essa resposta, ou se está pronta para escolher algo diferente. Porque veja bem, amor não deveria ser uma negociação constante. Amor não deveria ser uma luta para ser vista, para ser ouvida, para ser valorizada. Amor saudável é mútuo, é recíproco, é leve. Não significa que não há desafios. Não significa que não há trabalho, mas significa que ambas as partes estão comprometidas, ambas as partes estão presentes, ambas as partes estão dispostas a crescer. E se isso não está acontecendo, então você não tem amor saudável, você tem apego, você tem hábito, você tem medo da solidão, mas não é amor no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Eu quero falar agora sobre autorregulação emocional, porque isso é uma habilidade fundamental
que muitas de nós nunca aprendemos. Autorregulação é a capacidade de gerenciar suas próprias emoções, de se acalmar, de se confortar, de processar sentimentos difíceis sem depender de validação externa. Quando você não tem autorregulação, você fica dependente da aprovação, do humor, da presença de outra pessoa para se sentir bem. E aí você se torna vulnerável a relacionamentos tóxicos, porque você está disposta a aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha com suas próprias emoções. Aprender autorregulação não é fácil, especialmente se você passou a vida inteira buscando validação externa. Mas é possível. Começa com pequenas práticas. Respiração consciente, meditação, journaling, que é escrever sobre seus sentimentos, terapia, movimento corporal. Qualquer coisa que te ajude a estar presente com você mesma, a tolerar desconforto emocional sem precisar imediatamente fazer algo para fugir dele. E quanto mais você pratica, mais forte você fica. Mais capaz você fica de fazer escolhas conscientes ao invés de reações impulsivas. Mais capaz você fica de reconhecer padrões tóxicos e se afastar deles. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que você está realmente com medo de perder? Quando você pensa em colocar limites, em exigir reciprocidade, impossivelmente se afastar, o que te assusta? É a solidão? É o julgamento dos outros? É a sensação de fracasso? É a incerteza do futuro? Identifica esse medo. Porque quando você nomeia o medo, quando você o traz para a luz, ele perde poder sobre você. E aí você pode começar a questionar se esse medo é baseado em realidade ou em condicionamento. Você pode começar a perguntar: será que a solidão é realmente pior do que viver em um relacionamento que me esvazia? Será que o julgamento dos outros é realmente mais importante do que minha própria paz? Será que ficar em algo que não está funcionando é realmente menos assustador do que a possibilidade de algo novo? Eu não vou te dizer o que fazer. Não é meu papel. Meu papel é te ajudar a enxergar com clareza para que você possa tomar suas próprias decisões conscientes. Mas o que eu posso te dizer, com toda certeza médica e humana, é que você merece mais. Você merece um relacionamento onde você não seja a única investindo. Você merece um parceiro que assuma a responsabilidade pela própria saúde, pela própria vida emocional, pelo próprio crescimento. Você merece ser amada com a mesma intensidade que você ama. E se isso não está acontecendo, você tem o direito de escolher algo diferente. Vamos falar sobre viés cognitivo, porque isso também é importante. Viés cognitivo é a tendência do nosso cérebro de interpretar informações de forma que confirme o que já acreditamos. Então, se você acredita que seu valor está em cuidar dos outros, você vai interpretar qualquer sinal de necessidade como uma confirmação de que você é indispensável. Você vai ignorar evidências de que a pessoa é perfeitamente capaz de cuidar de si mesma e vai focar apenas nos momentos em que ela parece precisar de você. E isso te mantém presa em um ciclo de codependência. Para quebrar esse ciclo, você precisa começar a questionar ativamente suas interpretações. Quando você sente que precisa intervir, pergunte: isso é realmente necessário? Ou é meu viés me dizendo que eu preciso ser necessária? Quando você sente culpa por colocar um limite, pergunte: essa culpa é baseada em algo real que eu fiz de errado? Ou é baseada em condicionamento de que eu deveria estar sempre disponível? Quanto mais você questiona, mais você começa a enxergar padrões. E quanto mais você enxerga padrões, mais poder você tem para mudá-los. Eu quero te contar sobre uma última paciente. Vou chamá-la de Gabriela. Gabriela tinha 55 anos. E estava em um relacionamento de 15 anos. O parceiro tinha uma série de questões de saúde, incluindo depressão e disfunção erétil. Gabriela tinha se tornado obcecada em encontrar soluções. Ela comprava suplementos, pesquisava tratamentos, tentava motivá-lo a fazer terapia. Mas ele recusava tudo, e Gabriela estava se consumindo em frustração. Quando ela veio me ver, eu perguntei: Gabriela, o que você ganha com isso?
Ela ficou confusa. Como assim? O que eu ganho? Eu perguntei de novo. O que você ganha tentando salvar alguém que não quer ser salvo? Ela pensou por um longo tempo e finalmente disse: eu me sinto necessária, eu me sinto importante, eu me sinto como se tivesse um propósito. E ali estava a verdade. Gabriela não estava tentando salvar o parceiro por amor. Ela estava tentando salvar o parceiro, porque isso a fazia sentir valiosa. E enquanto ela estivesse focada nele, ela não precisava encarar o vazio na própria vida. Ela não precisava encarar o fato de que ela não sabia quem era fora desse papel de salvadora. E essa é uma verdade dura, mas libertadora. Porque quando você percebe que está usando o problema de outra pessoa para evitar encarar seus próprios problemas, você finalmente pode começar a fazer o trabalho real, o trabalho de se conhecer, o trabalho de se curar, o trabalho de construir uma vida que tenha significado independente de quem está ou não está ao seu lado. Gabriela começou terapia. Ela começou a explorar quem ela era, o que ela gostava, o que ela queria. E quanto mais ela se conhecia, menos ela precisava do papel de salvadora. E eventualmente ela teve uma conversa honesta com o parceiro. Ela disse: eu te amo, mas não posso mais viver assim. Eu preciso que você assuma a responsabilidade pela sua própria vida. E se você não está disposto a fazer isso, então eu preciso seguir em frente. Ele ficou chocado. Ele não esperava. Mas pela primeira vez, ele percebeu que ela estava falando sério. E ele teve que fazer uma escolha. E sabe o que aconteceu? Ele escolheu mudar. Ele começou terapia. Ele começou a cuidar da saúde, não porque ela pediu, mas porque ele percebeu que ia perdê-la se não mudasse. E hoje, 3 anos depois, eles ainda estão juntos. Mas é um relacionamento completamente diferente. É um relacionamento onde ambos assumem responsabilidade, onde ambos estão presentes, onde ambos estão crescendo. Mas eu preciso te dizer algo importante. A história de Gabriela teve esse final, porque o parceiro escolheu mudar. Mas nem sempre acontece assim. Às vezes a pessoa não muda. E você precisa estar preparada para essa possibilidade. Você precisa estar preparada para a possibilidade de que colocar limites, exigir reciprocidade, escolher a si mesma, pode significar o fim do relacionamento. E se você não está preparada para essa possibilidade, então você não vai conseguir colocar limites de verdade. Porque limites sem consequências não são limites, são apenas palavras vazias. Então, antes de ter essa conversa difícil, antes de colocar esse limite, você precisa fazer um trabalho interno. Você precisa se perguntar: eu estou pronta para seguir em frente se for necessário? Eu estou pronta para escolher minha paz, minha dignidade, meu bem-estar, mesmo que isso signifique ficar sozinha? E se a resposta for não, então você precisa trabalhar nisso primeiro. Você precisa construir uma base de autoestima, de autorregulação, de independência emocional, que te permita fazer escolhas saudáveis mesmo quando são assustadoras. E isso me traz de volta ao começo, ao título que te trouxe aqui: Urologistas adicionando algo no café para ereções até os 80 anos. Eu usei esse título porque eu sei que você está buscando soluções. Eu sei que você está tentando salvar algo. Eu sei que você está exausta e desesperada por uma resposta mágica. Mas a verdade é que a resposta não está no café dele. A resposta está em você. A resposta está na sua disposição de parar de se anular. A resposta está na sua coragem de exigir reciprocidade. A resposta está na sua capacidade de escolher a si mesma, mesmo quando isso assusta, mesmo quando isso dói, mesmo quando isso significa abrir mão de algo que você investiu tanto tempo e energia. Porque no final das contas, a única pessoa que você pode realmente salvar é você mesma. A única vida que você pode realmente transformar é a sua. E quanto mais cedo você aceitar isso, quanto mais cedo você parar de desperdiçar sua energia tentando controlar o incontrolável, mais cedo você vai começar a viver de verdade. Mais cedo você vai começar a experimentar paz.
Mais cedo você vai começar a se recomeçar com quem você realmente é, com o que você realmente quer, com o que você realmente merece. Então, aqui está meu convite final para você. Pare de procurar a fórmula mágica para consertar outra pessoa. Comece a investir essa energia em você. Vá fazer terapia. Vá cuidar da sua saúde. Vá reconectar com seus hobbies, com suas paixões, com seus sonhos. Vá construir uma vida que tenha significado independente de quem está ou não está ao seu lado. E então, a partir desse lugar de plenitude, de integridade, de autoestima saudável, você pode decidir se quer continuar no relacionamento que você tem ou se está pronta para algo diferente. Mas faça essa escolha a partir de um lugar de força, não de desespero. Faça essa escolha a partir de um lugar de clareza, não de medo. Faça essa escolha a partir de um lugar de amor próprio, não de carência. E se você está me ouvindo agora e sentindo um misto de alívio, de tristeza, de esperança, de medo, saiba que isso é completamente normal. Mudança é assustadora, despertar é doloroso. Mas do outro lado desse desconforto está uma versão de você que é mais livre, mais autêntica, mais viva. E essa versão vale cada momento de coragem que você precisar ter para chegar até ela. Então, aqui está o desafio que eu te deixo para essa semana. Escolha uma área da sua vida onde você está se anulando, onde você está priorizando outra pessoa acima de si mesma, onde você está aceitando menos do que merece, e coloque um limite. Pode ser pequeno, pode ser algo simples como dizer não para algo que você não quer fazer. Pode ser redirecionar tempo que você gastaria cuidando de outra pessoa para cuidar de você. Pode ser ter uma conversa honesta sobre o que você precisa. Não precisa ser dramático, não precisa ser perfeito. Só precisa ser um passo na direção de escolher a si mesma. E depois que você fizer isso, observa. Observa como você se sente. Observa como seu corpo responde. Observa se o mundo realmente desmorona, ou se você descobre que é mais forte do que imaginava. E então, volta aqui e me conta. Comenta aqui embaixo. Compartilha sua experiência. Porque quando você compartilha, você não só se fortalece, você também fortalece outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Porque eu vou continuar trazendo conversas honestas, científicas, humanas, sobre saúde emocional, sobre relacionamentos, sobre autoestima, sobre tudo o que importa para você viver uma vida plena e autêntica. E compartilhe esse vídeo com outras mulheres que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Porque quanto mais de nós acordarmos, quanto mais de nós escolhermos a dignidade, a reciprocidade, o amor próprio, mais forte nós nos tornamos coletivamente. Eu te agradeço por ter ficado aqui comigo até o final. Eu sei que não foi fácil. Eu sei que algumas verdades doem. Mas eu também sei que você é forte o suficiente para ouvir o que precisa ser dito e corajosa o suficiente para fazer o que precisa ser feito. E eu estou aqui, como médica, como mulher, como alguém que já viu tantas histórias de transformação, te dizendo que você consegue. Você consegue escolher a si mesma. Você consegue construir uma vida que te nutre. Você consegue ser feliz com ou sem relacionamento, mas sempre, sempre com dignidade. Até a próxima, minha querida. E lembra, a maturidade emocional começa no dia em que você para de justificar o injustificável e começa a honrar quem você realmente é.